Olha só que interessante. Freud, em 1920, ele afirmou: a biologia é verdadeiramente uma terra de possibilidades ilimitadas. Olha, isso em 1920. Podemos esperar que ela nos forneça as informações mais surpreendentes e não podemos imaginar que respostas nos dará dentro de poucas dezenas de anos às questões que lhe formulamos. Poderão ser de um tipo que ponha por terra toda a nossa estrutura artificial de hipóteses. Gente, olha que incrível, né? Como os verdadeiros gênios, eles não são dogmáticos. Eles veem possibilidades além daquelas que eles descobriram. E eu fico encantada, né, de ver o que o Freud fez realmente para a psicologia. O que ele identificou? Ele identificou uma coisa assim, né? Quando ele falou do Édipo, ele não falou do Édipo só de uma maneira linear, como muitas vezes a gente ouve, o amor da menina ao pai, do menino à mãe. Isso é real também, acontece, a gente vê isso acontecendo, né? Por exemplo, eu tenho netos agora e vejo, né, o ciúme da menina em relação ao pai, mas a menina também tem ciúme em relação à mãe, né? Então, mas ele falou do Édipo desse jeito e falou também do Édipo de uma outra maneira, que é: ainda que eu conheça, ainda que eu saiba. Lembra da história de Édipo, né? Os pais vão consultar um oráculo que diz que eles não deveriam ter filhos, porque se eles tivessem filhos, esse filho mataria o pai. Eles acabam tendo um filho. O que eles fazem? Eles mandam esse filho para outro reino, né? E esse filho, em um determinado momento, sai numa aventura, né? E encontra um homem com o qual ele se indispõe e mata esse homem. Ele, depois de matar esse homem, ele vai, né, para um lugar e ele acaba casando com a que era mulher desse homem. Ele não sabia que esse homem era o pai dele. Ele não sabia que essa mulher era a mãe dele. E é incrível, né? O que eu vejo é isso. Ainda que venha um oráculo, ou um profeta, ou um terapeuta e diz: olha, você está vivendo isso em função de que te aconteceu isso, aquilo, né? Olha, você teve dificuldades lá na relação com a tua mãe, porque tua mãe era uma pessoa que você sempre soube que era muito frágil, ela tem um histórico lá que em algum momento ela traiu teu pai, ou ela tinha uma vida meio desorganizada, e agora quando você busca mulheres, você acaba se enroscando, você acaba ficando com mulheres que de alguma forma traz para você uma mensagem que é: eu preciso cuidar dessa mulher, né? É como se tivesse uma lealdade invisível aí tem uma lealdade invisível aí com aquela mulher que um dia foi importante e que é importante para você. Ainda que eu saiba de tudo isso, como Édipo, que não sabia, que o oráculo já tinha dito para os pais, esses pais ouviram isso, tentaram evitar que a tragédia acontecesse, levaram o filho para outro lugar e ainda assim aquilo que era o destino acabou acontecendo. E é isso que a gente vê acontecendo nos fenômenos psicológicos. Ainda que eu saiba cognitivamente o que está acontecendo, eu não consigo parar de reproduzir aquele padrão que eu tenho e que eu trago não sei de onde, né? Aí a gente vai buscar aí eu vou buscar uma outra fala que eu acho super legal, que é do Fritz, né? O Fritz diz assim: se chegasse um dia a ser uma vaca sagrada, eu usaria meu prestígio para juntar psicologia, filosofia e medicina. Olha só que interessante. E o que a gente tem feito? Por isso que eu costumo dizer
que a gestalterapia é uma gestalt por excelência para as novas descobertas da neurociência, né? O Fritz dizia assim, olha, não ouçam as palavras, não ouçam as palavras, ouçam o som das palavras. Então, o que hoje a gente tem feito sabendo das novas descobertas da neurociência? Hoje a gente sabe que além da gente ter um cérebro racional, além da gente ter uma parte cognitiva, a gente tem um centro emocional chamado de cérebro límbico, que é um cérebro mudo. É um cérebro onde estão guardadas percepções, sensações, como aquilo que eu comentei no vídeo anterior. Tem sons, tem músicas, tem palavras, tem mensagens que a gente guarda desde que a gente estava ainda no ventre e que a gente não tinha condições de entendê-las do ponto de vista lógico, mas elas ficaram impregnadas em nós. Então, quando hoje a gente usa as intervenções que vêm da gestalterapia, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo de conta, a gente está propondo uma narrativa, propondo um discurso para essas coisas que estão, de alguma forma, armazenadas nesse cérebro mudo, cheio de sensações, cheio de percepções, cheio de intuições, que segundo Fritz, né, a intuição seria a nossa verdadeira inteligência e não o intelecto, que é a nossa parte cognitiva. Nesse sentido, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aquilo que o Freud propôs lá em 1900 e deixa eu pegar aqui o slide que eu estava falando, lá em 1920. O que a gente está fazendo? A gente está, de alguma forma, dizendo, olha, Freud, você tinha razão quando você percebeu que tem algumas coisas que, mesmo sabendo que vai acontecer, a gente não consegue se livrar delas. A gente está entendendo o que o Freud propôs e, ao mesmo tempo, a gente está indo um pouco mais além, fazendo aquilo que o Fritz propôs, né? Dizendo, olha, a gente está juntando filosofia, psicologia e medicina, neurociência. A gente está entendendo que a gente pode ter um tipo de intervenção que não é só falar sobre, dar a possibilidade para aquilo que é ilógico, para aquilo que é não entendível, seja descarregado. Então, quando a gente propõe uma fantasia guiada, quando a gente faz uma interpretação do sonho, né? Um sonho que às vezes parece ilógico, parece absurdo, né? Quando a gente faz com que esses personagens não sejam entendidos a partir da nossa lógica e sejam agora revividos como se estivessem no aqui, no agora, presentificando, colocando na primeira pessoa, eu faço com que aquilo que estava lá como um cérebro mudo agora se expresse, haja uma descarga e eu junto, né, aquilo que eu sei e muitas vezes acabo descrevendo aquilo que eu sei cognitivamente e faço uma descarga e dou um novo significado àquilo que estava me fazendo ficar agoniado, me fazendo ficar ansioso. A Gestalt vale a pena. Vem conferir.